Olá a todos, a Inês e eu hoje vamos trazer-vos Miguel Torga, dos Novos Contos da Montanha, um conto de Natal. Para vós, Miguel Torga, médico, poeta, escritor, que com a mesma caneta que prescrevia também escrevia, e tão magnífico, tão grande. Nasceu em Trás-os-Montes, São Martinho de Anta, de onde cedo abalou para estudar no seminário. Posteriormente emigrou para o Brasil, onde viveu 5 anos, com um tio que posteriormente se propôs a pagar o curso de medicina que fez em Coimbra. Foi lá que passou grande parte da sua juventude, foi lá que se tornou médico, escritor, um grande humanista. Convosco, um conto de Natal. De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis para se aproximar da terra. A necessidade levara-o longe demais. Pedir é um triste ofício. E pedir em Lourosa, pior. Ninguém dá nada. Tenha paciência. Deus o favoreça, hoje não pode ser. E beba um desgraçado água dos ribeiros e coma pedras. Por isso, que remédio senão alargar os horizontes e estender a mão à caridade de gente desconhecida, que ao menos se envergonhasse de negar uma côdea de pão a meio de um Padre Nosso. Sim, rezava quando batia a qualquer porta. Gostavam. Lá se tinha fé na oração. Isso era outra conversa. As boas ações é que nos salvam. Não se entra no céu com ladainhas, tirem daí o sentido. A coisa fia mais fino, mas enfim. Segue-se que só dando ao canelo por muito largo conseguia viver. E ali vinha de mais uma dessas romarias. Bem escusada se o mundo fosse de outra maneira. Muito embora trouxesse 10 reis no bolso e o bornal cheio, o certo é que já lhe custava arrastar as pernas. Derriadinho. Podia realmente ter ficado em Loivos, dormia e no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê? Metera-se-lhe na cabeça consoar a manjedoura nativa. E a verdade é que nem casa nem família o esperavam. Todo o calor possível seria o do forno do povo, permanentemente escancarado à pobreza. Em todo o caso, sempre era passar a noite santa debaixo de telhas conhecidas, na modorra de um borralho de estevas e gestas familiares, a respirar o perfume a pão fresco da última cozedura. Essa regalia ao menos dava a Lourosa aos desamparados. Encher-lhes a barriga, não. Agora, albergar o corpo e matar o sono naquele santuário coletivo da fome, podiam. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava. E sentia-se cansado. 75 anos, parecendo que não, é um grande carrego. Ainda por cima atrasara-se na jornada em Freitais. Deram uma volta ao lugarejo, as bichas pegaram, a coisa começou a render e esqueceu-se das horas. Quando foi a dar conta, passava das 4. E como anoitecia cedo, não havia outro remédio senão ir agora à mata-cavalos, a correr contra o tempo e contra a idade, com o coração a refilar. Aflito, batia-lhe na taipa do peito a pedir misericórdia. Tivesse paciência. O remédio era andar para diante. E o pior de tudo era que começava a nevar. Pela amostra, parecia coisa ligeira. Mas vamos ao caso que pegasse a valer. Bem, um pobre já está acostumado a quantas tropelias a sorte quer. Ele então
fosse a queixar-se, cada desconsideração do destino valia-lhe o bom feitio. Viesse o que viesse, recebia tudo com a mesma cara. Aborrecer-se para quê? Não lucrava nada. Chamavam-lhe filósofo, areias, queriam dizer. Importava-se lá. E caía o algodão em rama. Caía, sim senhor. Bonito. Felizmente que a senhora dos prazeres ficava lá perto. Se a brincadeira continuasse, olha, dormia no cabido. O que é sendo assim, adeus noite de Natal em Lourosa. Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à fadiga e foi rompendo a chuva de pétalas. Rico panorama. Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo sequer de chão descoberto. Caiados, os penedos lembravam penitentes. Não havia que ver, nem pensar noutro pouso e dar graças. Entrou no alpendre, encostou o pau à parede, arriou o alforje, sacudiu-se e só então reparou que a porta da capela estava apenas encostada. Ou fora esquecimento, ou alguma alma pecadora forçar a fechadura. Vá lá, do mal o menos. Em caso de necessidade podia entrar e abrigar-se dentro. Assunto a resolver na ocasião de vida. Para já, a fogueira que ia fazer tinha que ser cá fora. O diabo era arranjar lenha. Saiu, apanhou um braçado de orgueiras, voltou e tentou acendê-las. Mas estavam verdes e úmidas, e o lume, depois de um clarão animador, apagou-se. Recomeçou 3 vezes e 3 vezes o mesmo insucesso. Mal! Gastar os fósforos todos é que não. Num começo de angústia, porque o ar da montanha tolhia e começava a escurecer, lembrou-se de ir à sacristia, ver se encontrava um bocado de papel. Descobriu, realmente, um jornal a forrar um gavetão e, já mais sossegado e também agradecido ao céu por aquela ajuda, olhou o altar. Quase invisível na penumbra, com o divino filho ao colo, a Mãe de Deus parecia sorrir-lhe. Boas festas! Desejou-lhe então a sorrir também. Contente daquela palavra que lhe saía da boca, sem saber como, voltou-se e deu com o andor da procissão arrumado a um canto. E teve outra ideia. Era um abuso, evidentemente, mas paciência. Lá morrer de frio, isso vírgula. Ia escavacar o arcanho. Alarila! Na altura da romaria que arranjassem um novo. Daí a pouco, envolvido pela negrura da noite, o coberto, não desfazendo, desafiava qualquer lareira afortunada. A madeira seca do palaquim ardia que regalava. Ai, só de cheirar o naco de presunto que receber em carvas, crescia água na boca. Que mais faltava? Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a cear. Tirou a navalha do bolso, cortou um pedaço de broa e uma fatia de febra e sentou-se. Mas, antes da primeira bocada, a alma deu-lhe um rebate e, por descargo de consciência, ergueu-se e chegou-se à entrada da capela. O clarão do lume batia em cheio na talha dourada e enchia depois a casa toda. É servida? A santa pareceu-lhe sorrir-lhe outra vez e o menino também. E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez mais cordial, não esteve com meias medidas. Entrou, dirigiu-se ao altar,
pegou na imagem e trouxe-a para junto da fogueira. Consoamos aqui os três, disse, com a pureza e a ironia de um patriarca. A senhora faz de quem é. O pequeno, a mesma coisa. E eu, embora indigno, faço de São José. Terminamos assim a nossa história. De Torga destaca o grande humanista. O homem continua a ser a minha grande aposta. Sem acreditar nele, como poderia acreditar em mim? Excerto do Diário de Lisboa, do próprio Miguel Torga, 1982. Obrigada a todos os que estão desse lado e que continuam a ouvir as nossas histórias. Não é, de certo, tempo perdido. Quando ler, escutar e aprender nos deixa tão mais ricos. Até à próxima!